Boa noite, pessoal. Boa noite aos alunos. Boa noite a todo mundo que está aqui compartilhando esse momento com a gente. Mais uma live do Paisagismo em Cena. Mais um momento que a gente traz aqui uma convidada para poder falar de um assunto muito relacionado, né, com a nossa atuação, com a nossa área. É um prazer estar aqui mais uma vez. Hoje, para quem não sabe, né, o Paisagismo em Cena é um quadro que a gente tem aqui, onde uma vez ao mês nós trazemos um convidado, uma convidada da área de paisagismo para poder falar sobre um tema que seja ou, né, muito vanguarda, ou muito tendência, ou que ninguém está falando. E hoje o nosso tema é um muito importante, é uma base. É um tema que vai trazer assim um conhecimento, uma questão muito de base, de fundamentos para quem é do paisagismo, tá? E que vai ser fundamental para que a gente possa discutir um paisagismo realmente ecológico e que calha muito bem com o momento que a gente está vivendo aqui no Brasil. Eu vou receber uma grande amiga e também uma profissional de primeira, que é a Gardênia. Vou convidar ela para que ela possa se apresentar e a gente começar a nossa live. Então aqui, deixa eu chamar. Manda a live pro pessoal, compartilha com quem você acha que quer, que gosta do assunto de paisagismo. Manda essa live para todo mundo. Alô. Oi, Ai, Gardênia. ai, ai. A câmera não tá Aí aí, sim! agora foi. Gente, você tá me ouvindo? Tô ouvindo direitinho. E você, me ouve bem? Sim, sim, te ouço. É a primeira vez que eu participo de uma live, então eu não sei muito bem. Olha, os convidados aqui geralmente têm esse perfil, viu? De ser a primeira vez que estão participando. Deu uma travadinha aí. Vamos aguardar um pouquinho. Aí, Voltou? agora voltou. Agora voltou. Agora. Bom, Desculpa, então. sou novata na área aqui, tô Hã? aprendendo. Sou novata nas lives, tô aprendendo como é que funciona. Não, vai dar tudo certo. Bom, Gardênia, eu gostaria, antes da gente começar, que você se apresentasse. Eu já falei, você é uma grande amiga minha e é um prazer te receber aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E é um prazer tanto pela profissional que você é, quanto pela pessoa que você é. Eu sei que você é uma pessoa que leva a questão ambiental muito a sério e tem muito amor pela sua profissão. Eu acho que seria, assim, a pessoa ideal para falar de paisagem hoje com a gente. Então, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho primeiro. Ah, obrigada, Murilo. Primeiro, eu que tenho que agradecer, né, a oportunidade de você ter me convidado para estar aqui. Estou muito feliz de poder bater esse papo, assim, de algo que eu gosto tanto de falar e de compartilhar. Então, é um prazer mesmo. E realmente, né, a nossa trajetória já vem aí da gente ter se reconhecido no momento que a gente fazendo mestrado, né, num programa Uhum. de mestrado na arquitetura. Então, eu, geógrafo, ser biólogo, né, e a gente se encontrar assim de uhul, dois peixes fora d'água, vamos junto. Então, eu acho que me apresentar, né? Então, eu sou a Gardênia, sou professora de geografia, sou formada em geografia pela Unesp de Ourinhos. Já trabalhava com educação ambiental, né, durante a graduação. Queria ir para a área do clima, mas questões me impediram, assim, para que isso acontecesse. O professor, na época, não era difícil de trabalhar e acabei seguindo na área cultural, né, da geografia, com estudos de paisagem cultural e a educação ambiental em paralelo. Depois a gente fui para o mestrado, né, nos encontramos. Fui para a área Uhum. de paisagismo, pesquisa na área de paisagismo, mais especificamente na arborização urbana. E sempre assim, buscando, na verdade, uma mudança no meu estilo de vida, que era aí, né, em Bauru, sempre no interior, mas eu buscava algo que me conectasse mais com a natureza, que eu estivesse mais perto de um estilo de vida que eu acredito ser saudável. E aí eu me mudei para Bahia faz 3 anos.
E eu estou aqui vivendo, né, bem mais próximo da natureza, dou aula numa escola comunitária, associativa aqui, da comunidade, fazendo também um trabalho social bem legal e trabalhando com consciência, né, ambiental. A geografia traz muito isso para a gente. E acho que é isso. Muito bom, era isso que eu queria. Pessoal, olha, para quem está acompanhando, manda para os amigos, compartilha essa live, tá? Quem quiser reassistir, a live sempre fica gravada aqui no feed e também no site. Para quem nunca visitou o site, o link está na bio, é só ir lá, visita. Tem uma aba só das lives aqui do Paisagismo em Cena e também os cursos aqui da escola. Então, por favor, fiquem à vontade depois. E qualquer dúvida que vocês tiverem, manda aqui embaixo nos comentários, que conforme a gente for falando, eu vou vendo as dúvidas e a gente vai discutindo. E para a gente começar, o tema de paisagem chega num momento muito propício, né, Gardênia? Com Uhum. toda a questão, né, do PL da devastação, é algo que parece que é tão distante das pessoas, é tão distante do paisagismo, mas como que uma área, né, que o nome é paisagismo, tem a paisagem dentro do próprio nome, pode ser tão distante disso? E aí, para começar, eu queria que você, como geógrafa, trouxesse esse olhar da geografia para, afinal de contas, o que é a paisagem? Isso é realmente muito distante do nosso dia a dia? Na verdade, assim, o conceito de paisagem dentro da geografia, ele é bastante controverso e, na verdade, durante toda a história, né, do pensamento geográfico, a gente tem várias perspectivas diferentes sobre a paisagem. Existe a perspectiva da paisagem enquanto algo que a gente vê, né, enquanto um quadro, como se fosse um quadro, uma pintura, digamos assim, né? Algo estático naquele momento, mas que a gente analisa e descreve aquilo que se vê. Mas existe, então, com a evolução e com o passar da história do pensamento geográfico e as diversas vertentes, né? Mais ou menos na década de 70, esse conceito de paisagem ele ressurge dentro de um âmbito cultural, humanístico, cultural, e a gente passa a ter essa perspectiva da paisagem simbólica, que ela não é só aquilo que se vê, mas ela é reflexo de algo, ela possui símbolos e esses símbolos eles estão basados em ideias, em visões de mundo que ali se materializam, né? Então a gente fala da paisagem cultural, por exemplo, né, como carregando esses símbolos que a gente não consegue ver. Eles não se materializam, mas que são ideias que fazem com que a paisagem seja como ela é, né? Então, e aí, quando a gente fala de paisagem cultural, a gente normalmente vai estudar comunidades tradicionais, porque a gente ainda tem esses símbolos bastante presentes e diversos, uma vez que a paisagem urbana industrial ela é cada vez mais homogênea, né? E segue Uhum. padrões e ideais que são da lógica urbana industrial, do lucro, do comércio, né? Enfim, do capital ali inserido nessa lógica. Então, esse conceito de paisagem, né? Existem várias formas da gente pensar e olhar para ele. E basicamente assim, né? Tem esse contexto dessa influência das pessoas que a constroem. Uhum. Seria basicamente isso no que diz respeito à paisagem. Mas a gente pode olhar para o meio onde a gente está inserido, né, de outras perspectivas. Não necessariamente dentro do conceito da paisagem em si, mas quando a gente para olhar ele como um meio, né, em que a gente se insere, a gente tem, por exemplo, a visão do professor Milton Santos, que fala dessa questão do meio natural, do meio técnico e o meio técnico científico informacional, que é o que a gente vive hoje, que tem cada vez menos influência do natural, dos objetos naturais, porque a gente tem transformado isso, né, o que é natural, cada vez mais. Né? Uhum. Acho que Eu mais ou costumo menos. falar sempre pro pessoal, brincar que a paisagem, eu enxergo a paisagem muito como um palco. É esse palco onde a vida acontece. E como no teatro, esse palco ele é formado por várias camadas, né? Ele é formado pelo tablado, pelas cortinas, por algo que é palpável, que a gente pode ir lá medir, que a gente pode
pegar, segurar, e por questões emocionais, quando a gente pensa no teatro, da emoção de ver uma peça. Eu enxergo muito a paisagem cultural nesse ponto não palpável, nos costumes, né, nessas camadas que formam esse cenário, que a gente percebe na religiosidade, nos costumes, na cultura ali envolvida. E aí, quando a gente se encontra com essas paisagens, num ambiente onde a gente está hoje tão técnico, tão tecnológico, onde a ecologia também é distorcida e colocada, né, como tecnologia, como eu vou dar um exemplo aqui bem rápido das árvores artificiais da COP30 lá em Belém do Pará, que né, estão aí para a gente ver. A gente desmata para criar árvores artificiais, né? É onde dá esse choque, é onde o que aparenta ser muito distante da gente chega muito próximo, porque é o paisagismo construindo essas árvores artificiais, é o paisagismo abrindo canteiros centrais, cortando praças, como aconteceu aqui em Bauru, no caso da Praça lá Portugal. Então é o paisagismo intervindo nesse cenário, né? E é onde a gente começa se a gente não está muito ligado nessas camadas que vão sendo construídas, a gente corre o risco de, como você falou do professor Milton Santos, de criar não lugares, né? Que é um outro conceito mesclado aí que tem no paisagismo, mas que no final das contas pode aumentar ainda mais essa desconexão das pessoas com esse meio, né? A desconexão com a natureza, a desconexão com o entorno. E aí, como que a gente vai ter respeito pelo entorno, né? Não, é isso. É isso da gente olhar o que tem, o que está escondido, né? O que não está ali visto, mas essas ideias que promovem essas modificações, essa transformação, né? Mas antes de falar disso, dessas ideias, né? E falar, enfim, dessa visão do que é desenvolvimento, né? Do que é desenvolver a cidade, do que é desenvolver o país, do que é, enfim. Mas antes de falar disso, essa questão que você falou dessa transformação, né, desse distanciamento, é justamente isso que a gente fala quando fala do meio natural, meio técnico e meio técnico científico e informacional, né? Então, as comunidades tradicionais, algumas ainda hoje, ainda preservam essa visão e esse contato muito próximo dos objetos naturais, que hoje em dia a gente praticamente não vê, né? Então, se a gente olha à nossa volta, o que a gente vê à nossa volta? A gente vê predominantemente objetos técnicos e tecnológicos, né? Então a gente não olha mais e vê aqui objetos naturais. O que predomina são objetos que foram transformados pelo ser humano, né? Que veio do natural, mas que estão tão transformados que a gente não enxerga a natureza mais ali. Né? É isso, é chegar a um ponto que a gente pega objetos totalmente transformados da natureza para criar um objeto que imita o que é natural, né? É uma coisa muito louca, assim. E aí a gente está tão distante disso que a gente quer criar com esses objetos, com esse material que a gente criou a partir da natureza, né? A tentar criar a própria natureza. Mas aí a gente passa a não enxergar mais, né? A importância e aquilo que é realmente natural, porque ele já está tão transformado, a gente se vê tão distante daquilo que o que é realmente, né? De onde aquilo veio, passa a não importar, né? É isso, assim, a gente olha para um celular e não consegue enxergar que no celular tem minérios, né? Tem coisas que substâncias que vieram das rochas. E para explorar essas rochas, teve que ter um desmatamento. Então, foi tirado o que estava em cima para explorar o que tem embaixo, para vir a ser isso que a gente usa. Né? Então, a gente não vê que quanto mais celular eu compro, mais energia eu gasto, né? Mais minério eu incentivo a exploração. Enfim, é uma visão desconectada. Né? Que só enxerga aquilo que é transformado e não enxerga de onde isso veio. E a importância desse meio natural, desses objetos naturais, para a gente ter e viver da forma como a gente vive hoje, que também já não dá mais, né? Sim, sim. E isso, quando a gente olha para o paisagismo, né? É tão bonito, porque no marketing o paisagismo volta à ecologia, o paisagismo serve para retomar a conexão do homem com a natureza.
E aí, a hora que você olha para o mercado de paisagismo, tá todo mundo fazendo jardim de plástico, Meu Deus. usando árvores artificiais conservadas, preservadas, numa desculpa de que ali não daria para ter uma árvore. Enfim, no resumo da ópera, quando a gente se desconecta desses conhecimentos básicos e dessa percepção do meio em que a gente vive, desses conceitos mais amplos, a atividade da gente ela fica muito técnica. Ela fica muito 2 mais 2 é igual a 4. E a partir do momento em que a gente fica muito técnico, a gente perde a emoção. Paisagismo também é arte, então paisagismo também é emoção. E se eu não tenho emoção e eu não gero sensações nas pessoas, nem que seja de um nossa, que bonito, eu não desperto a beleza no olhar das pessoas, eu não vou criar conexão dessas pessoas com esses lugares. E eu não vou criar lugares. No sentido de criar um espaço que as pessoas vão respeitar, vão preservar, vão sentir que aquilo pertence a elas. E aqui eu estou falando numa questão de paisagismo, desde o residencial do lote privado ao urbano. Porque eu tenho, geralmente eu dou uma aula de projeto que eu trago esse conceito da paisagem e do lugar, e eu faço, geralmente, quando a gente olha no conceito do lugar e do não lugar, o não lugar sempre é a rodoviária, a avenida, lugar de passagem, né? E aí eu faço um questionamento para as pessoas tentarem relacionar esse conceito do não lugar com a produção arquitetônica de hoje, com as casas de hoje, com as residências de hoje. Se realmente a gente está criando lugares para as pessoas ou não lugares apenas assépticos, cinzas, extremamente tecnológicos, sem sentimento nenhum, Frios, né? Frios, frios, artificiais. frios, né? Numa escala de produção de cópia, né? E aí o paisagismo entra como uma salvação, porque o paisagismo vai dar alma, o paisagismo vai trazer a natureza de volta. E aí, de repente, o paisagismo está trabalhando com coisas artificiais, transformadas num nível que não aproxima da vida, não aproxima da natureza, não aproxima de lugar nenhum. Né? Então, eu quero deixar esse ponto aqui para vocês que estão assistindo, no dia a dia de vocês, né, nessa prática projetual, qual é a profundidade desse encontro com a vida que vocês estão propondo para os seus clientes? Né, que esses projetos propõem. Qual é esse nível de profundidade, de encontro, de tanto com a beleza, porque é fundamental a gente trabalhar o paisagismo como belo, mas nesse encontro com a vida. Né? São formas de vida diferentes, formas de vida da vegetação em si. Né? E aí é isso que eu acho tão importante esse conceito da paisagem, porque se ela é esse cenário, que vidas que a gente está enxergando, que vidas que a gente está vivendo ali dentro desse cenário, né? E Pois é, e Gardênia, essa. desculpa, pode falar, pode falar. Não, eu ia falar que é justamente, né, essa desconexão com a vida, com as outras formas de vida, com as outras possibilidades de vida, com é, a gente, essa lógica nossa, né, de, tá, distanciei, eu transformei tanto, né, aquilo que era natural. Antes eu dependia daquilo, mas agora eu consigo ser superior a isso e transformar isso para satisfazer meus desejos, minhas necessidades. Então eu sou superior a isso, então eu não preciso disso que é natural e eu domino, né, eu domino e afasto de mim. Né? E essa reconexão, essa volta, né? Além do belo, do despertar, o Frederico Carlos Reni, que é o biólogo botânico botânico, né? Que eu estudei na minha dissertação do mestrado, que ele elaborou, né, o manual, o primeiro manual de arborização urbana de São Paulo. Ele falava dessa importância da conexão com as árvores. Ele fala nesse, né, especificamente as árvores, que elas têm a capacidade de elevar a alma, né, de despertar para a gente para o belo e dessa elevação da alma, assim. Então ele fala de uma visão, uma perspectiva bem romântica, mas ele fala dessa conexão, desse despertar algo bom na alma humana, né? E ele fala também da fundamental presença das árvores para a solução dos problemas urbanos. Né? Isso lá na década de 30, 40. Né? E até Lá hoje a na gente década está de com os 40, mesmos problemas, né? Até hoje a gente não está cara, conseguindo fazer isso.
Não, e assim, eu fico de cara, porque eu vejo as questões, né, dos problemas com as árvores lá em São Paulo, que todo mundo fala que quando cai uma árvore, aliás, quando falta, chove, cai a árvore, acaba a energia, fica todo mundo revoltado e coloca a árvore como a inimiga, a vilã, né? O Uhum. problema são as árvores, tem que cortar tudo. Falei, caraca, ele deve estar remoendo no túmulo, porque lá em Certo. 1930, em 40, né, que foi publicado, 44, o Manual de Urbanização Urbana, ele dava as instruções das árvores certas das árvores indicadas, que não precisava nem de poda, sabe assim, para ser colocado na Uhum. cidade. Nesse manejo, mas não, mas aí a gente está ainda aqui, ó, plano 2020 e tanto. Ai, gente. Fazendo um Mas é isso. evento de COP, que é, né, dito esses eventos, a COP vai gerar documentos e burocratas conversando e tudo, recebendo pessoas do mundo inteiro com árvores artificiais. Então, eu acho que o paisagismo ele tá no momento de voltar aos conceitos base e perceber se o que está sendo esvaziado, o que não está sendo esvaziado, para a gente colocar um eixo, né, adiante. Porque senão a gente vai ficar só fazendo. A gente vai continuar sendo uma decoração de casa-cor. A gente vai continuar sendo a cereja do bolo. E o paisagismo, na verdade, ele é muito mais do que a cereja do bolo, né? Eu queria ver com você o seguinte: se existe alguma data, algum movimento específico, porque esse conceito da paisagem, historicamente, ele está relacionado com o ser humano de diversas formas, né? A relação entre ser humano e paisagem, ela foi tensa e não tensa em vários momentos. Fala um pouquinho para a gente dessa construção histórica, em que momento que se existe esse marco, né, onde realmente se percebeu, ó, aqui a gente teve o início, talvez, dessa desconexão, dessa não percepção da paisagem em si e da natureza, né, consequentemente. Tá. Pensando assim, não usando o termo, porque é isso, o termo paisagem tem várias perspectivas dentro da geografia, e aí a gente, olhando para o meio, né, enquanto essa transformação que a gente enxerga, não só o quadro ali pintado, a pintura ou a peça de teatro, como você disse, né, não só uma cena, mas olhando Uhum. esse processo ao longo da história, quando a gente fala, então, quando eu falei, né, do meio natural, é, predominava, então, os objetos naturais, desde ali do início das civilizações, e a gente começa a conseguir transformar um pouco mais a natureza, de acordo com aquilo que a gente necessita, mas a gente ainda não consegue dominá-la, né? A partir da primeira Revolução Industrial, e aí a gente está falando de final do século XVIII, começo do XIX, final do século XVIII na Inglaterra, XIX se espalha pela Europa, né? E aí vai se Uhum. espalhando pelo mundo. Mas aí a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, final do século XVIII, a gente tem, então, o início disso que a gente chama, que o professor Milton Santos chama do meio técnico, né? Onde começam a predominar os objetos técnicos. E aí a gente já consegue ter um certo domínio, né, sobre a natureza, transformá-la de acordo com o que a gente necessita. E aí a gente começa o processo de industrialização, o processo de urbanização, e aí a gente passa, então, a transformar esse meio e os objetos técnicos começam a predominar, né? As casas, então a gente começa no processo de urbanização mesmo, né? As casas serem próximas das fábricas, então a gente tem a fábrica que está criando coisas, pegando a matéria-prima da natureza, mas transformando numa outra coisa que não é mais natureza, né? E a gente Uhum. enxerga cada vez menos. Mas isso, então, a partir da primeira Revolução Industrial. E aí a gente continua esses avanços de transformação, né? Distanciando e vendo menos a natureza nesses objetos, e esses objetos ganhando cada vez mais espaço na vida humana, nas sociedades, e aí a gente tem a Segunda Guerra Mundial, né? Então, avança no tempo, já metade do século XX, Uhum. a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, onde tem um avanço tecnológico muito grande, a gente tem, na verdade, até antes disso, o avanço da ciência, o desenvolvimento da ciência, mas principalmente ali no fim da Segunda Guerra, com os avanços tecnológicos muito
grandes, né? A própria internet, outros vários objetos tecnológicos, né? A ciência se unindo à técnica, a gente passa a ter esses objetos tecnológicos e informacionais, né? Por isso que o professor Milton Santos chama de meio técnico, científico e informacional. Porque a gente tem Uhum, objetos que trazem informação para a gente a todo momento, né? Então, uhum, a gente começa a ter informações do mundo todo. E aí a gente passa a viver nesse ambiente que a cada vez mais, né? Predominam esses objetos artificiais, né, no sentido de não ter a natureza, a gente não enxergar mais a natureza ali, e essa distância, esse distanciamento se intensifica cada vez mais, a ponto da gente realmente não enxergar e não entender a importância da preservação ambiental, dos recursos, né, naturais, e aí a gente a gente nem fala mais de elementos naturais, a gente não fala de objetos naturais, a gente fala de recursos, né, porque eles não são úteis. Eles uhum, servem para a gente, são recursos para a gente transformar em coisas que a gente precisa, né? uhum. E aí passa, então, a predominar esses objetos nesses meios que, assim, aquela coisa, né? Quando fala em meio técnico científico informacional, na minha cabeça já vem shopping center, luz branca, cimento, piso frio, sabe? Aquela coisa, assim, artificial, que dá até uma crise de ansiedade. Às vezes eu entro no shopping, a gente me dá um negócio assim que eu falo, meu Deus, por que eu tô me sentindo assim? Aham. E assim, né? E aí, como você falou, né? Entre o papel do paisagismo, de trazer de novo isso, de trazer para esse ambiente tão artificial o que é natural, né? Para lembrar Uhum. a gente que a nossa essência, ela é natural, não é artificial, apesar de a gente estar, né, cada vez mais assim, artificializado. É, mas é que a gente, esse papel, e aí quando você fala, Murilo, que, de entender os projetos, olhar com mais, né, atenção, como você falou, eu sempre gosto de olhar o porquê das coisas, né? Assim, ir no cerne da questão, né? Então, olhar para um projeto paisagístico, do por que eu estou fazendo isso, né? Qual o motivo, qual a intenção disso? Eu quero Uhum. realmente trazer um lugar para a pessoa de conforto, de aconchego, de elevação da alma, de algo que a conecte com o que é natural, ou eu só estou querendo ganhar dinheiro? Eu só estou querendo fazer, seguir a mesma lógica que nos é imposta, né, dessa artificialização, que é uma lógica hegemônica, que é uma lógica, né, que segue o fluxo aí do capital, ou eu tenho uma outra intenção, né? Sabe por que essa pergunta é importante? Porque a gente está vivendo uma época de publicidade, né? E a publicidade, não há quem. Eu tenho uma opinião um pouco radical. Não interessa o significado das coisas para a publicidade. Ela esvazia, ela distorce, ela cria, ela recria, ela usa. Não importa o significado das coisas para a publicidade, desde que ela venda. E quando a gente olha para o paisagismo nesse recorte temporal que você falou, lá no século XIX, final do século XIX, quer dizer, nos 1890, vem ali o conceito de cidade-jardim, que já era a preocupação com esse meio técnico, com esse meio extremamente poluente, destruidor, que distancia as pessoas. Já vem o conhecimento de que, olha, isso daqui está trazendo problemas de saúde para a população, principalmente a população mais pobre. Vem o conceito da cidade-jardim na Inglaterra, e nós estamos em 2025, e o cidade-jardim ele é focado para determinada tipo de pessoa, para determinado recorte de população, que não o que foi criado. E ele hoje, além de virar apenas um nome de condomínio ou de bairro para determinados tipos, né? Não é o conceito é esvaziado, porque você não vê um urbanismo realmente pensado de acordo com o conceito de cidade-jardim, você não vê os espaços públicos pensados de acordo com a cidade-jardim, a parte de agricultura urbana, então, que o conceito trazia, não tem nem um pouco isso nas nossas cidades, né? Muito pelo contrário. E aí recai nas costas do paisagista também, porque a gente chega num momento em que muitas vezes a construção já está dada. A gente tem só um espaço para poder trabalhar. Então, como que esse ambiente artificial vem maquiado, vem travestido com esses conceitos verdes, com uma publicidade num tom de verde pastel,
né? Todos os panfletos com nomes e uma linguagem de design muito refrescante. Só que o que sobra para o paisagista é algo que, olha, esse espaço que sobrou, deixa isso bonito, faz aí a decoração verde, põe a cereja no bolo e pronto, acabou. E aí o paisagismo vem nesse ambiente tentar socorrer um pouco, e no momento em que ele tenta socorrer, parece que anda patinando, porque parece que a gente não consegue, né, usar espécies nativas por conta de N motivos, não apenas porque o paisagista não quer, mas por N motivos. A gente vê aí o mercado e a publicidade forçando tecnologias e inovações, como eu falei, né, dos jardins de plástico, dos jardins conservados, de determinados produtos para você deixar a folha brilhando, para você deixar, meu Deus do céu, suculenta maquiada, suculenta antúrio com glitter. Então você Você tá vê aí. brincando. Não, na época do Natal você vê antúrios dourados, prateados, não só antúrios, você vê uma infinidade de plantas que a Sim. beleza, né? Isso que a gente fala dessa desconexão com o meio, você pegar um antúrio e você banhar ele num glitter dourado, sabe? É uma desconexão com a natureza que está além do é bonito ou feio. Tá além, fora da questão de ser uma vida, porque aquilo ali é um organismo vivo. Então, quão desconectado da vida, a gente chega no ponto de hoje, né, essa relação está tão destruída com a paisagem, com o meio, com a natureza, e o paisagismo vem com essa função. Acho que isso que você falou é muito importante. O que eu quero com isso? Né? O que esse projeto vai trazer? Qual é o objetivo final desse projeto, né? Dá vontade de comprar, já ninguém teve desprazer de comprar. Exatamente, dá vontade da gente ir lá comprar tudo e acabar Deixa eu com tirar isso daqui, né? total, sabe? Tinta para gramado. Aí você vê Sim. influenciador fazer propaganda de tinta para gramado, porque na época do inverno o gramado fica seco, né? E aí não pode ver nada seco, a grama tem que estar sempre verdinha, então vamos pintar o gramado. E aí vem com o termo biodegradável. E aí ninguém sabe se é biodegradável realmente, porque não tem nenhum estudo lá no site mostrando. Sabe, as coisas vão virando essas normalizações de coisas muito pequenas que a gente vai aceitando, porque a vida tá tão louca. E a gente vai engolindo, a gente vai engolindo, a gente vai engolindo e vai aceitando. E de repente isso tudo tá tão no subjetivo das pessoas que quando alguém comenta do antúrio dourado, alguém pode falar, ai, que bobeira, ai, olha o que você tá preocupado, né? Uhum. Mas isso tudo vai juntando, vai contribuindo para que a gente vai se afastando cada vez mais da natureza e do nosso real, porque nós somos animais. As pessoas esqueceram disso. Nós somos animais, nós Seres precisamos desse vivos, né? contato com a natureza, Uhum. sabe? Então, é muito difícil, né? Muito Não difícil só mesmo. do contato, Murilo, mas a gente esquece, esse distanciamento faz a gente esquecer que a gente depende, que a gente é parte da natureza e que a gente depende dela para sobreviver. O que a gente está fazendo, esse modelo de desenvolvimento que a gente está levando adiante, que é isso que valoriza a imagem, esse belo artificial, né? Isso está nos levando para um caminho que é um suicídio, né? Porque Uhum. isso não permite que a gente continue existindo na face da Terra. Porque a gente precisa da água pura para beber, a gente precisa de ar, a gente precisa de uma temperatura que só a atmosfera terrestre, nenhum outro planeta no universo, até onde a gente sabe, não tem a atmosfera nas condições que tem, que são possíveis de existir a vida. Então, Sim, isso que a gente está fazendo, esse distanciamento, essa transformação tão intensa, essa destruição, né, e artificialização, tá fazendo com que a gente não consiga mais sobreviver, né, e perceber que a gente é parte e depende da água, do sim, ar, das plantas, a gente se alimenta. Isso para mim também assim, a gente não tem mais alimento, né? A gente tem produto alimentício. Então, até aquilo que a gente come, ele não é natural mais. Se você vê, tem essas propagandas, às vezes vejo uns vídeos aí do povo comendo melancia, banana nos Estados Unidos.
é um bagulho que parece plástico, né? É uma coisa que você fala, gente, é uma fruta. E mesmo o que a gente tem aqui, né? Sim. As sementes transgênicas, enfim, né? Então a gente não vê o quanto a gente depende, a gente precisa, a gente necessita da natureza para continuar existindo, sobrevivendo. Então, uma visão limitada, imediatista, que não pensa no futuro, né? Que não pensa nas próximas gerações, e Uhum. que é artificializado, né? Para maquiar, como você disse, é uma coisa maquiada. Então, as pessoas fazem isso consigo mesmas, né? Então, a gente vê Uhum. cada vez mais esses artifícios de artificializar mesmo, né? O ser e parar de ver a gente como algo que é cíclico, assim como a natureza, que tem, Ai, você né, a tocou. sua ele é cíclico, nós somos cíclicos assim como a natureza. E não, tem que ser algo estático e belo e um padrão de beleza artificial para sempre. Então a gente faz isso com o corpo humano e está fazendo isso também com a Na natureza. vegetação e tudo que é natural. Isso que você falou, gente, presta bastante atenção. Em paisagismo, eu acho que isso é o princípio do princípio quando a gente fala em paisagismo. Existe um componente, eu já falei isso em outras lives, que é o componente tempo. Não existe paisagismo sem tempo. É, eu não vou lembrar se foi realmente Burle Marx que falou isso. Eu não vou falar aqui que foi ele, não tenho certeza agora, mas quando a gente termina o paisagismo, ou seja, a execução do paisagismo, é agora que ele está começando. Porque ali vocês soltaram as plantas no meio. Ali elas vão interagir, ali elas vão começar o caminho delas, começar o tempo de existência de um jardim. Natureza tem tempo. Natureza tem tempo para secar a folha e cair, natureza tem tempo para crescer, natureza tem tempo para florescer, para frutificar, tem tempo para o próprio ciclo da interação dela com outros animais, como por exemplo o ciclo das borboletas, o ciclo de sapo. Natureza é tempo. Então não adianta a gente estar pensando um paisagismo e hoje com toda a facilidade que a gente tem, e isso é ótimo, não vou falar que isso é ruim totalmente, mas hoje a gente consegue entregar um jardim para um cliente de um porte que ele já é um jardim pronto, né? Pronto no sentido do estático, pronto no sentido do se eu bater uma foto agora, parece que esse jardim já está aqui já tem uns 5 anos. Isso dá facilidades para a gente conseguir determinadas coisas, mas a gente precisa olhar para isso no Instagram, no Pinterest, entender que aquilo ali é uma foto daquele momento. E que o paisagismo não é aquilo, que o paisagismo ele leva tempo para crescer, para amadurecer. E essa nossa relação também com a vegetação, porque se eu não percebo ela, eu perco a noção do tempo. Eu perco a noção do tempo do crescimento, eu perco a noção do tempo da existência. Né? Quando eu era criança, tinha o tempo da manga, tinha o tempo do não sei o quê, tinha o tempo de tudo. Hoje a gente não tem, porque a gente produz isso em vários momentos, né? Mas Para ter sempre, né? Porque a gente quer ter para sempre. ter sempre. E a gente tem o privilégio de estar em um país tropical, que a gente consegue ter isso sempre, né? Em outros países mais temperados, isso não é tão possível. Só que isso cria esse afastamento que, inclusive, eu respeito. E se eu não respeito, eu não preservo. Esse projeto que está aí essa semana da devastação, ele não foi um projeto que ele foi criado a semana passada. Ele é um projeto de 2021. Agora que ele está fazendo conversa. Quer dizer, esse projeto lá em 2021, se o Brasil tivesse uma política e uma observação geral, e isso eu estou falando de uma época onde a gente estava mergulhado no problema, né? 2021 foi antes de pandemia e tudo mais. Mas, assim, agora os políticos já estão lá, a discussão já está sendo feita. A gente pode brigar, a gente pode pressionar, a gente pode se movimentar. Como eu falei, tem muitos grupos de paisagistas, né, falando. Mas isso não pode nem surgir, a gente tem que acabar com isso. Se é um país, uma população que tem respeito pela natureza, que entende seu patrimônio cultural, seu patrimônio ambiental, isso não é nem algo que é pautado, né? Você falou muito da questão do recurso natural. E você percebe que eu só vi o tema espécie nativa caindo no mercado e sendo. Ah, peraí, eu vou ouvir o que essas pessoas têm para falar. Sabe? Conquistando a atenção quando a espécie nativa se tornou no discurso serviço ecossistêmico.
quando a palavra serviço, porque eu não tenho que proteger a espécie nativa por ela ter que ser protegida, simplesmente pelo seu valor ecossistêmico, pelo seu valor de vida. Não, eu tenho que proteger porque ela traz um serviço para a cidade. Eu tenho que ter uma área verde porque ela traz um serviço para a cidade. A argumentação da necessidade de natureza, ela não vem pelo viés do respeito à natureza, do que eu faço parte dela, mas é porque ela me dá algo, porque ela me deve algo, muitas das vezes, né? E isso é Ela me muito triste. oferece algo que eu quero, né? Exatamente. Isso é muito É, triste, essa né? falta de percepção do equilíbrio, né, que existe, o quanto a gente desequilibrou todo esse sistema, e que é isso, né? Todos os seres deveriam existir, continuar existindo e coexistindo em equilíbrio, porque isso é possível, né? Só que essa visão nossa de dominação, de ser superior, de sermos o centro, né? A visão antropocêntrica mesmo. Eu sou o centro, nós somos superiores, o ser humano é superior, o resto, faço o que eu quiser. Quando na verdade é um todo que Um deveria todo. existir em equilíbrio, né? Essa questão da devastação, da pedra da devastação que você tocou, Murilo, eu vejo assim, né, essas pessoas falando que a questão ambiental, ela barra o desenvolvimento do país. Ela impede o desenvolvimento, né? E aí, é isso, eu gosto do porquê das coisas, do cerne das coisas, né? E entender que desenvolvimento é esse? Que visão de... O que é desenvolver? Né? O que é desenvolver? É lucrar? É algumas pessoas lucrarem, enquanto outras pagam o preço da crise climática? Né? Essa falta de visão do equilíbrio, essa falta de visão de um todo também, né? Os geógrafos, a gente fala, a gente entende de tudo e não entende de nada muito profundo, porque a gente tem essa visão holística, né? A gente olha de todos os aspectos. Então, é olhar o todo, né? Da existência humana dentro de um todo. E não, a gente Uhum. fica vendo essa vida, né? Artificial, distanciada da natureza e desequilibrada, que está levando a gente para o buraco, né? Então, essa visão de, precisamos desenvolver. Cara, não tem desenvolvimento se a gente não tem ar para respirar, se a gente não tem temperaturas necessárias para sobreviver, se a gente não tem água para beber, né? Então, Uhum. é isso. Se não chove, se não tem floresta amazônica, não tem chuva no Sudeste. E aí, como é que Sim, vai abastecer a agricultura, as indústrias? Que desenvolvimento que é esse? Né? Então, sim. é uma visão limitada. E aí o Rene fala de novo, trazendo meu botânico querido coração, ele fala, né, da questão essa visão que destrói, que devasta, ela vem da ignorância, no sentido da falta de conhecimento, de entendimento, né, de um todo, e do papel da vegetação e de todos os seres vivos, né, dentro disso que é o planeta Terra, né? Então, Sim. a gente constrói, a gente resolve isso. Estamos nesse caminho tentando, né, Murilo? Por meio da educação, por meio Exato. da reflexão crítica, né? Que vai fazer com que a gente realmente fale, poxa, realmente, que desenvolvimento é esse? E aí, quando você fala da questão do projeto, das pessoas pensarem, né, que muitas vezes o projeto já vem dado, o paisagista não consegue fazer muita coisa, é parar para pensar. Às vezes realmente não tem escolha, eu tenho que fazer isso porque eu preciso pagar minhas contas no fim do mês. Mas é entender a quem serve esse projeto. Esse projeto, ele existe em nome do quê e de quem? É para Uhum. promover o bem-estar social? É para todos vivermos bem, termos uma qualidade de vida? É Uhum. para que todos consigam sobreviver com dignidade e as pessoas se conectem de novo com o que é saudável, o que é possível? Ou ele existe em nome do lucro de algumas pessoas? Ou ele existe em nome de continuar promovendo um estilo de vida artificial que beneficia Uhum. algumas pessoas em detrimento do restante todo, da maior parte da população do Uhum. Brasil, do mundo, do planeta, que sofre com a crise climática, que sofre com a pobreza, que sofre com a desigualdade. Né? Então, Uhum. é esse pensamento de a quem serve esse trabalho que eu estou fazendo? Né? Sim, Qual sim. é o objetivo dele? Por que É, ele existe dessa forma? Né? sim. E eu acho que isso não é. Isso que você falou é importante porque leva a profissão e os profissionais, ao longo do tempo, de novo tempo, né? A ter uma maior consciência da atuação no todo também.
Porque eu acredito que muitos profissionais enxergam apenas isso, né? Como a decoração, como o jardinzinho ali do corredor, como, né, como só fazer vaso, fazer o canteiro. E é uma coisa que eu tento muito aqui na escola com os meus conteúdos é mostrar essa visão ampla do paisagismo, que um jardim, ele é uma pecinha de um quebra-cabeça muito maior, né? E aí eu vou trazer, você falou do Renner, eu vou trazer também o meu tema de mestrado, que é o próprio jardim vertical. O jardim vertical, ele vem, e o meu mestrado vem de uma pergunta muito simples, da grande confusão que virou o jardim vertical em São Paulo, na época do Minhocão, com a Avenida 23 de Maio, que o prefeito tirou do Minhocão e jogou na 23, e aí vem, uma das perguntas do meu mestrado vem justamente disso. Tá, é sustentável mesmo? De que forma é sustentável mesmo? Diminui a temperatura mesmo? Quanto? Será que diminui? Então foi aí que eu fui pesquisar. E o que a minha pesquisa trouxe foi que, numa escala urbana, o jardim vertical não funciona. Não dá para a gente ter jardim vertical do tipo parede viva numa avenida inteira, porque é completamente não sustentável manter esse jardim vertical e ele não abaixa a temperatura no entorno. Entendeu? Ele vai diminuir a temperatura no seu entorno no máximo 40, 50 centímetros. Em 1 metro ele já não está mais diminuindo a temperatura. Ele não tem interferência a 1 metro, 1,40 m de distância, ele já não tem interferência. Ele depende que tenha ventilação ali para poder ter um impacto muito pequeno. Então, é isso. Isso está dentro dessa fala que você falou. Da gente chegou, isso daqui é sustentável, isso daqui é ecológico, isso daqui é biodegradável. É mesmo? O que eu estou fazendo está dentro de que contexto? Para que a gente possa, como categoria, ser valorizado, porque isso impacta diretamente na valorização da profissão como um todo, e uma profissão que tem um valor real de impacto na sociedade, de impacto na natureza como um todo, no equilíbrio ecológico como um todo. Para aí sim a gente poder falar, não, nós estamos fazendo jardins que são verdadeiramente ecológicos. Eu não gosto do termo sustentável, eu aboli o termo sustentável da minha vida, eu não uso. Eu falo de jardim durável. Eu falo que jardim, um bom projeto é jardim durável, que não dá troca, jardim que se autorregula, não depende de aplicação de muita coisa. E a gente sabe que hoje muito do que é feito, principalmente adubação, depende muito, né? A gente precisa fazer jardins muito tropicais, né? Aqui, por exemplo, esses jardins muito tropicais são jardins de litoral. Aí a gente traz aqui para Bauru, que nessa época do ano você sabe que é um deserto do Saara, de seco, e tá aquelas marantas charuto com a folha desse tamanho balançando naquele vento seco. Aquilo torra a folha, sabe? Acaba com a planta. Então, haja cuidado, haja tratamento ali. Isso tudo vem, é aquilo que a gente comentou. São pequenas coisinhas que a gente vai naturalizando, que quando chega no todo, tem muita coisa que parece que é tão bobo e que, na verdade, contribui para estar no caos que a gente está, né? Esse PL da devastação, gente, o paisagismo precisa se posicionar. Independente de questão política. Se você é paisagista, você tem que se posicionar. Não tem não se posicionar, porque isso impacta o seu trabalho. Se a gente tiver o impacto de destruição de licenciamento ambiental, nós vamos ter ainda mais destruição ambiental, ainda mais aval para destruição ambiental. Aí depois eu não quero ver ninguém postando foto de antes e depois de lugares completamente lindos, como hoje o pessoal faz muito, né? Posta o Vale do Anhangabaú antigo e posta o Vale do Anhangabaú hoje. Mas a gente está vivendo isso hoje. Nós vamos esperar que, politicamente, um projeto passe e depois a ação concreta seja uma destruição de um lugar para virar concreto e ter meia dúzia de palmeira fênix de 1 metro de altura, quando lá tem, não dá para a gente ficar nessa. Né? Acho que a profissão precisa se posicionar para que a gente consiga avançar aí como um todo. Né? Porque isso, como você falou... Desculpa. Não, você falou, isso não é uma questão, não deveria ser uma questão política no sentido de negociar aquilo que eu acho que é melhor ou não, né? Porque é uma questão, é um fato e passa pela existência
nossa existência aqui, né? Então, quanto mais essa visão, a gente já viu que essa visão de artificial, distanciada da natureza, é o que predomina, é essa visão que vai estar regendo esses licenciamentos, né? Se isso passar para as empresas, é essa visão que vai estar regendo esses licenciamentos que não vai defender a preservação ambiental como ela realmente deve ser, né? Então, a própria existência dessa PL mostra o quanto essas pessoas não podem decidir por si só se elas vão preservar ou não, porque é Sim. algo que é uma visão que predomina, que vai contra a preservação, uma vez que a preservação é fundamental para a continuação da vida humana no planeta. Então é uma Exato. questão que não deveria estar nem. É isso que você falou, não deveria estar sendo discutido. A É, questão, assim como a exploração do petróleo na Amazônia, não é uma coisa que não devia ser discutida, gente. É óbvia. É óbvio que não sim, pode. É cavar o sim, buraco e dar um tiro no pé. sim. Enfim. E a gente vê uma dificuldade, assim, até um pouco caso, uma preguiça. A gente consegue produzir tanta coisa, né? A gente tá aí nas redes sociais, todo mundo produzindo tanta coisa, e ninguém consegue pensar em alternativas de realmente ter uma economia sustentável, uma economia, né, frutífera, vamos dizer assim, sem essa destruição ambiental, sabe? A Mas Amazônia tem tanta possibilidade, a gente não consegue achar é modelos de isso. negócio. Cadê os nossos empreendedores? Existem, Murilo, mas aí que tá, existem modelos de negócio, existem mais do que prova que a Amazônia em pé é muito mais rentável economicamente, inclusive, do que ela sendo destruída. Porém, existe um modus operandi, aqui, existe uma elite que comanda o país há 500 anos, que ela não quer se movimentar e mudar, não quer mudança, quer que seja do mesmo jeito, para que as mesmas pessoas que são ricas desde sempre continuem sendo ricas desde sempre, Capitanias lucrando dentro do hereditárias, né? mesmo modelo. Exato, né? Lucrando dentro do mesmo modelo, porque se mais pessoas lucram, como é que vai ficar? Como é que vai ficar o lucro dele? Como é que vai ficar o poder sobre o restante? Né? Então, Sim. existem essas alternativas, esses modelos existem, as possibilidades elas existem, mas não é viável, não é cômodo para as pessoas que estão no poder há tanto tempo, não é positivo para o capital, inclusive, que é o que rege o nosso sistema. Não é a vida, é o E lucro. independente se você que está assistindo a gente concorda, gosta ou não gosta, esse é um fato, né? Isso é um fato. O meio ambiente no Brasil é esse o vespeiro que a gente tem. E Gardênia, para a gente finalizar, que falta só 9 minutos para encerrar a live, passou tão rápido. Pois é, papo bom, né? A gente quer que tenha muito tempo. Como que você acha que a gente pode retomar essa conexão? Porque tanto de forma individual quanto de forma coletiva. Você acha que existe futuro? Essa retomada existe? Você vê horizonte? Pelo amor de Deus, com certeza, né? Se não, gente, é isso, é por isso que a gente trabalha, é por isso que a gente, né, tá aqui. Uhum. Eu acho que passa realmente, Murilo, por um pouco de um tanto que é a sensibilidade, assim, né? Dessa reflexão crítica, que é muito importante, mas um tanto desse despertar dessa sensibilidade interior. Porque quando você passa, e aí, né, é isso, quando você tem uma planta ali, mesmo que você esteja na sacada do seu prédio, num ambiente urbano, você vai começar a ver uma abelha te visitar. Aí vai vir um beija-flor. E você fala: Uau, cara, um beija-flor. Olha como as asas dele batem rapidamente. Olha como ele é. Onde ele estava? Por que ele está Uhum. aqui agora? Onde que ele estava antes de estar aqui? Essas abelhas e essas, né? E aí a gente passa a aproximar isso da gente, e aí a gente passa a enxergar isso que você falou. Se está distante, a gente não sente. Quando a gente está próximo, que a gente preserva. Quando a gente está próximo, é que a gente entende a importância e preserva e conserva e entende né, a importância dessa existência. Então, eu acho que essa aproximação, por isso o papel fundamental aí do paisagismo, de aproximar as pessoas, de levar para esse ambiente frio, artificial, o que é natural, né? O que tem vida, pulsando, sabe? Porque é vida que conecta com vida. E aí, quando essa vida Uhum. pulsa na abelha naquela planta verde, que você vê que, nossa, ela tá verde hoje, amanhã ela começa a ficar seca.
E aí ela vai ter um dia que ela vai cair. E aí, nossa, então ela tem um ciclo, ela tem uma. É essa coisa sutil, né? Mas que aproxima a gente e faz a gente perceber o Sim. quanto, né? Então, nossa, esse beija-flor, ele tá aqui agora, onde que ele estava antes? Não estava. Será que ele é possível viver? Onde que ele vai viver? E aí a gente começa, né? Então, eu acho que esse caminho dessa reaproximação, né? Dessa sutileza de olhar, observar a vida acontecendo, né? Essa semana apareceu uma jiboia aqui na minha janela, né? E aí Aham. todo mundo, tipo, meu Deus, Gardênia, sai daí, pelo amor de Deus. E aí as pessoas já iam, com certeza, muitas iam pensar em matar. Eu falo, gente, ela tá vivendo a vida dela, ela não tá aqui pra me ameaçar. E eu não preciso Uhum. matar essa cobra pra dizer eu sou melhor que você e você não vai me ameaçar porque eu consigo te matar antes de mim, antes de você me atacar. Ela tá existindo simplesmente, ela tá seguindo a vida dela, ela tá fazendo a digestão dela e eu tô aqui vivendo a minha vida. E daqui a pouco ela vai tomar o rumo dela e eu vou tomar a minha e vou seguir a minha. Porque a gente coexiste no mesmo lugar. A gente Uhum. compartilha do mesmo ambiente, do mesmo planeta. Né? Então, quando a gente se aproxima, e aí o papel fundamental de vocês, paisagistas, né, trabalhando com esses projetos paisagísticos, de trazer essa vida para próximo, né, para as pessoas começarem a olhar para isso novamente, né, e se conectarem com essa vida, com o que não é artificial e perceber a Principalmente importância. crianças. Principalmente crianças. Porque jardim em casa onde tem criança acende o olhar da curiosidade, principalmente no momento onde as crianças estão tão ligadas a telas. Talvez ter um jardim, um vaso que seja, um jardim vertical, o canteiro embaixo, uma horta em vaso, você vai despertar uma curiosidade, porque a criança tem uma curiosidade natural. E os celulares Sim. estão matando essa curiosidade natural dessas crianças. A Então, imaginação, né? A imaginação das crianças, essa vontade de descobrir o mundo, é natural. E aí, quando a gente tem essa conexão quando criança, poxa, até hoje eu lembro da árvore que eu subia quando eu tinha 5 anos de idade. Né? Então, uhum, essa conexão, essa vivência, essa experiência, elas carregam, principalmente da primeira infância, né? A gente carrega para o resto da vida. Então, essa proximidade, esse vínculo, realmente ele é muito importante, nem que seja num vaso no quintal, né, na horta, levar para um parque, de estar no parque, de ver o passarinho, de ver a formiga, de ser picado pela formiga, de comer terra, né? Isso exato, faz exato, parte. Né? exato. Gardênia, muito obrigado. Eu amei o nosso papo. Era exatamente isso que eu estava esperando, essa conversa. O intuito do Paisagismo em Cena, como eu falei no início, é de trazer temas que estão muito em alta, ou que são muito vanguarda, ou que ninguém está falando. Esse tipo de tema ninguém está falando. Muito pelo contrário, está todo mundo fazendo a egípcia e seguindo a sua vida, que também todo mundo tem projeto, mas a profissão só vai caminhar, gente, se realmente a gente se movimentar. Nada vai cair do céu. E essa proteção ambiental e essa sensibilização ambiental é o que a Gardênia falou. Vai fazer parte do nosso trabalho. É parte do nosso trabalho. A gente não vai fazer essa sensibilização com um antúrio dourado, com glitter, e nem com uma parede de plástico. Ou pior, conservada ou preservada, como se fosse uma planta empalhada. Tá certo? Gardênia, muito obrigado. Foi um Ai, prazer. Eu espero que a gente possa fazer mais. Eu ainda quero uma live com você para a gente falar do Rene. Sobre a história do paisagismo, vamos! vamos falar do Rene. Vamos, combinadíssimo. Eu que agradeço, Murilo. Foi um prazer. Eu adoro conversar sobre esses assuntos. E é muito Ai, bom, que assim, bom. foi muito bom a gente, esse papo, esse momento. Muito obrigada pela oportunidade. E eu acho que é isso, assim, né? Realmente trazer essa importância do papel do paisagista e se questionar o porquê. Não seguir isso, como você falou, né? Seguir essa coisa que nos é imposta de fazer assim porque é assim, porque todo mundo faz Uhum, assim. Não, o uhum. porquê, qual é a intenção, o porquê que eu estou fazendo assim, por que eu quero ou não fazer assim. É a gente ter esse pensamento crítico, essa reflexão das nossas ações, né, e não ser levado por essa onda que é intencional e que leva mesmo quem está desatento para essa lógica da artificialidade, né? Então vamos voltar para o que é natural para a gente continuar sobrevivendo, nós e todos juntos nesse planeta e celebrando a vida, né? Celebrando aquilo
que pulsa, que é verdadeiro. Então, muito obrigada por essa Exatamente. oportunidade e nos vemos nas próximas, com certeza. Zoe, eu que agradeço. Muito obrigado por ter assistido. A live vai ficar salva, vai ficar gravada, então compartilha com seus amigos, coloca nos stories, divulga, ajuda aqui a escola. E até mês que vem. Mês que vem tem outro Paisagismo em Cena. Jardênia, muito obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.